Amados irmãos, então, vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler todo o capítulo, verso 1 ao verso 15. Lido o texto, por favor, você não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo atentamente hoje a exposição desse texto. Está escrito: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a questão do milênio e do juízo final. Reconheço, meus irmãos, com muita humildade, que este é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse e talvez um dos textos mais difíceis de serem interpretados de toda a Bíblia. Eu estou com 36 anos de ministério e nunca ouvi um sermão nesse texto. Eu não sei quantos sermões você já escutou sobre este texto. Não há consenso na igreja evangélica sobre a interpretação do que vem a ser esse milênio. Os chamados pré-milenistas creem que o milênio relatado neste capítulo sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo, descrita no capítulo 19. Por outro lado, os chamados amilenistas não acreditam desta forma,
por entenderem que o livro de Apocalipse é um livro que possui um paralelismo progressivo. Eu explico. É como se o livro de Apocalipse estivesse dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Por exemplo, capítulo 1 ao capítulo 3 fala dos 7 candeeiros das 7 igrejas. Depois, o capítulo 4 ao capítulo 7 fala dos 7 selos. É a perseguição do mundo à igreja. Depois, os capítulos 8 a 11 falam das 7 trombetas. É o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Depois, a 4ª sessão, capítulos 12, 13 e 14, o quarteto do mal que se levanta para perseguir a igreja: o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Depois, a 5ª sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus, agora o juízo pleno de Deus sobre os ímpios. Depois, a 6ª sessão paralela, capítulo 17, 18 e 19, a queda do quarteto do mal em ordem inversa, como foram levantados: a queda da grande Babilônia, capítulos 17 e 18, a queda do anticristo e do falso profeta. E então a última sessão paralela, os capítulos 20 a 22, onde aparece a cena do chamado milênio, e também a prisão de Satanás, e também a cena do juízo final, e então novos céus e nova terra. O entendimento é de que cada sessão dessa traz o período pleno, completo da primeira e segunda vinda de Cristo, e em cada sessão dessa, a verdade central é a segunda vinda de Cristo e o juízo, de tal maneira que o capítulo 20, nessa perspectiva, não sucede cronologicamente ao capítulo 19, que encerra com a segunda vinda de Cristo, mas volta lá na primeira vinda de Cristo, e vem então a cena do juízo final na segunda vinda de Cristo. Interpretar o milênio de maneira literal na Terra enfrenta algumas dificuldades. Se não, vejamos. Primeiro, você não encontra essa ideia nem nos evangelhos, nem nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas gerais. Segundo, o milênio falaria então de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto toda a Escritura retrata para nós que o reino de Cristo é espiritual. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Não é um reino físico, político, literal. Aqui é um reino espiritual. Terceiro, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus, conforme o pensamento pré-milenista, gera uma grande dificuldade, porque reintroduz a distinção entre Israel e igreja. O que está claro em Colossenses 3,11, que agora não tem judeu e gentio, nem escravo nem livre, somos todos um em Cristo. E também a ideia central da carta aos Efésios, onde Paulo no capítulo 2 diz que por meio de Cristo a barreira que separava judeu e gentio foi quebrada. Agora somos um só povo, somos uma só igreja. O que é igreja? A igreja é a somatória de todos os judeus convertidos e de todos os gentios convertidos, formando um só povo, um só rebanho, uma só igreja, um só corpo. De tal forma que, ainda mais, a ideia de um milênio terrenal ensina que haveria, nesse caso, pelo menos 2 ressurreições: a ressurreição de crentes antes do milênio e a ressurreição dos ímpios depois do milênio. Porém, essa ideia de 2 ressurreições não possui amparo na Escritura. Eu gostaria de apenas citar para vocês 2 textos, e todos eles no Evangelho de João. O primeiro deles
João 5, 28 e 29. É o próprio Senhor Jesus quem está falando sobre esse assunto, quando ele diz assim, João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus estabelece aí que a ressurreição de crentes e não crentes dar-se-á no mesmo momento. O segundo texto João capítulo 11, verso 24, e essa palavra está na boca de Marta, irmã de Lázaro. 11, 24, Marta diz assim para Jesus, eu sei, replicou Marta, que ele, Lázaro, há de ressurgir na ressurreição no último dia. Último dia é um termo técnico na Bíblia para falar da segunda vinda de Cristo e da cena do juízo final. Portanto, o que a Bíblia ensina é que vai ter uma única ressurreição, e na ressurreição, quando Jesus voltar, ressuscitarão crentes e descrentes, salvos e não salvos, gente piedosa e gente ímpia. Então, amados irmãos, teríamos uma outra dificuldade, um quinto problema. Pensem comigo em Cristo glorificado, com crentes glorificados morando aqui nesse mundo, com gente ímpia não glorificada. Pense você com um corpo glorificado, enfrentando o trânsito de São Paulo, tendo que conviver com gente que vai ao supermercado. Essa ideia é um anticlímax do que é a glorificação. Agora notem, é que todo o ensino do Novo Testamento, é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda de Cristo. Mas a crença no milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo e apenas para os incrédulos. Está claro aqui que a cena do juízo final inclui os crentes, porque eles são julgados todos segundo as suas obras, mas um outro livro é aberto. Qual o livro que é aberto? O livro da vida. Se alguém não foi encontrado no livro da vida, foi lançado no lago do fogo, mas se alguém foi encontrado, esse está na bem-aventurança eterna. É por isso que o livro da vida é aberto. Então, dito isso, eu gostaria que nós olhássemos esse texto. Hoje eu não, como disse no culto passado, eu não quero pregar, eu quero dar uma aula. Eu quero ter esse tom mais professoral, mais de ensino, porque não estou com muita pressa, porque esse assunto é tão delicado, a gente precisa entender bem. Então vamos lá. Primeiramente vamos estudar aí, versículos 1 a 3, sobre a prisão de Satanás. O que é isso? O que significa prisão de Satanás? Verso 1 a 3, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Bom, a Bíblia fala desse abismo em Apocalipse 9, versículo 1 e versículo 11, também no capítulo 11, 7, e agora repetindo aqui no capítulo 20. Então, quando você olha essa figura do abismo, esse abismo tem uma tampa, capítulo 9, versículo 1, esse abismo, essa tampa pode ser aberta, capítulo 9, versículo 2, essa tampa pode ser fechada, e aqui no capítulo 20, verso 3, e também selada. João vê o anjo que tem a chave do abismo, tem uma grande corrente e prende Satanás, amarra-o por 1000 anos e o fecha nesse abismo até se completarem os 1000 anos. Então note você que tudo isso é um simbolismo. Um espírito não pode ser amarrado com correntes. Não faz sentido você entender isso. O diabo é um anjo, é um espírito, ele não tem um corpo. Você não amarra um espírito com corrente. Agora a ideia, portanto, prendeu, fechou, selou, denota uma coisa, denota limitação do seu poder.
Isso significa que a autoridade do diabo e seu poder foram restringidos. Para quê? Para não mais enganar as nações. Agora, o que significa isso? O que significa isso? Pois bem, amados irmãos, a ideia central é que Satanás teve seu poder e sua autoridade limitados, e ele não pode reter nas suas mãos aqueles que Deus amou e escolheu, e aqueles a quem chega a voz do divino pastor, e serem alcançados pela graça. Prova disso é que você e eu estamos aqui. Então, a prisão de Satanás não significa que ele está inativo, fora de cena. Ele está na corrente de Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir. Nas palavras de Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele não pode fazer nada se Deus não der a ele essa permissão de fazê-lo. Agora, o que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Ou o que significa a prisão de Satanás? Bom, faz parte da boa hermenêutica, da boa interpretação, você interpretar um texto à luz de outros textos. Você interpreta um texto complexo à luz de um texto claro. O que a Bíblia fala de prisão de Satanás? Em que contexto a Bíblia fala de prisão de Satanás? Então vamos ver. Mateus 12, 29, está escrito assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente ou roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Quem é o valente? É o diabo. Quem é o mais valente que entra na casa dele, amarra-o, vence-o, tira-lhe a armadura e divide os espólios dele? É o Senhor Jesus. Quem são os bens de Satanás aqui? As pessoas. O que acontece com a evangelização? Quando você prega o evangelho, aquelas pessoas que estão na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, primeiro o Senhor anula o poder de Satanás sobre essas pessoas e arranca essas pessoas das mãos de Satanás, da corrente de Satanás, e essas pessoas são salvas, convertidas e transportadas para o reino da luz. Por exemplo, Lucas 10, 17 e 18, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Em outras palavras, quando a igreja percorre o mundo levando o evangelho, Satanás não tem poder de reter em suas mãos aqueles a quem Deus escolheu, por quem Cristo morreu, a quem são chamados, a quem são justificados e serão glorificados. Louvado seja o Senhor. João 12, 31 e 32, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso é maravilhoso. Significa o seguinte, que Jesus atrai os seus, e Satanás não pode retê-los. Ele está impedido de fazer isso. A Bíblia diz em Colossenses 2,15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. E ainda Hebreus 2,14 diz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 de João 3,8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quando a Bíblia fala que o diabo será preso com a corrente, significa o seguinte, que o diabo não pode impedir que a evangelização da igreja de Deus alcance aqueles por quem Cristo morreu e a quem Deus chama para pertencer à sua igreja. Agora preste atenção, que o capítulo 20 nessa perspectiva, da mesma maneira que como encerrou, por exemplo, a sessão de 8 a 11, que trata das trombetas de Deus, encerra com a cena do juízo final no capítulo 11, começa o capítulo 12 falando do nascimento de Cristo, volta lá na primeira vinda.
Então o capítulo 20 não seria uma sucessão cronológica do capítulo 19, que fala da segunda vinda, mas um começo lá de novo da primeira vinda. A prisão de Satanás não está ligada à segunda vinda, a prisão de Satanás está ligada à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto? Olha aí, versículo 3, parte final. É necessário que ele seja solto pouco tempo. Tem 4 expressões na Bíblia que falam da mesma coisa: a apostasia, a manifestação do anticristo ou do homem da iniquidade, a grande tribulação e o pouco tempo de Satanás. O que o texto está dizendo é que nesse período final, meus irmãos, vai ser um período que a Bíblia diz, vai ser a grande tribulação, vai ser um momento a apostasia, vai ser um momento pouco tempo de Satanás, vai ter um momento de perseguição crudelíssima sobre a igreja. Foi o assunto que nós tratamos segunda-feira passada, quando falamos do anticristo. O que significa os 1000 anos durante os quais Satanás será preso? Note você que todo o livro de Apocalipse é simbológico, irmãos. O dragão, a besta, que surge do mar, que surge da terra, são símbolos. Corrente, prisão, abismo. O próprio milênio é uma ideia de tempo completo. Em outras palavras, a ideia da interpretação, então, seria que esse milênio iria do período da primeira vinda de Cristo, onde Satanás foi preso, no sentido amarrado, no sentido de que ele não pode enganar as nações, no sentido de que não pode impedir que os salvos sejam redimidos pelo sangue do Cordeiro, e que vai até a segunda vinda de Cristo. É nesse período que as almas estão reinando com Cristo. Então vamos olhar agora o reinado desses salvos com Cristo no céu. Olha comigo versículos 4 a 6. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E aí você vai seguindo a leitura até o versículo 6, ele está falando do reinado dessas almas. Algumas perguntas precisam ser esclarecidas aqui então. Esse reinado é onde, afinal de contas? Na terra ou no céu? Onde estão esses tronos? Vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Esses tronos estão aonde? Então eu quero convidar você para estudar um pouco Apocalipse, e você vai entender uma coisa maravilhosa. A palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento. Só no livro de Apocalipse a palavra tronos aparece 47 vezes. Apenas 3 vezes esse trono está na terra. Só 3 vezes. E as 3 vezes que o trono está na terra é 2:13, 13:2, 16:10, é trono do anticristo e trono de Satanás. Toda vez que Apocalipse se refere a trono de Cristo, de Deus, esse trono está no céu, não está na terra. Esse reinado é no céu, não é na terra. Esse reinado é das almas, não de corpos. Portanto, esse texto não está falando de um milênio terreno, de um reinado na terra, ele está falando de tronos no céu, de reinado no céu. Agora, vamos entender isso, meus amados irmãos. São as almas que estão reinando no céu. Quando um crente morre, o que acontece com ele? Qual é a nossa fé? Qual é o nosso entendimento? Quando um crente morre, diz a Bíblia que imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado para entrar no céu, para entrar na glória. A alma sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sem a alma. Quando alguém morre, a alma vai para Deus, o corpo vai para a terra. Esta alma não fica dormindo no céu, não. Essa alma não vai para o purgatório, não. Essa alma não fica buscando reencarnação, não. Essa alma começa já a reinar com Cristo. É por isso que a Bíblia diz que morrer, em 2 Coríntios 5:8, é deixar o corpo para habitar com o Senhor. E Filipenses diz o seguinte, que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqueles irmãos nossos que já partiram, já estão reinando com Cristo lá no céu. A alma sobrevive ao seu corpo e é plenamente consciente. É desse reinado que vai desde a primeira à segunda vinda de Cristo que o texto está falando.
Então, preste bem atenção, Jesus não está na terra reinando, Ele está no céu reinando com estas almas, daqueles irmãos nossos que nos precederam. Qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? À luz do versículo 4, eles estão assentados em tronos para julgar. A Bíblia diz que nós vamos julgar as tribos de Israel, Mateus 19, 28, nós vamos julgar o mundo, 1 Coríntios 6, 2, nós vamos julgar os anjos, 1 Coríntios 6, 2, então está exatamente certo isso, vamos julgar. Não foi isso que Jesus prometeu à igreja de Laodiceia? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei no meu trono, no trono. Aqueles que são vencedores também se assentarão comigo no meu trono, foi o que Jesus prometeu. Eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com Ele. Então, amados irmãos, quem são esses? Todos aqueles que já partiram em Cristo, estão no céu, reinando com Ele, e a Bíblia diz que Cristo está reinando, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele não vai começar a reinar, Ele já está reinando, Ele já está reinando, Ele é rei, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Mas vamos pensar em outra coisa, qual é o significado da primeira ressurreição e da segunda ressurreição, conforme os versículos 5 e 6, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdócios de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos, vamos entender essa linguagem aqui, irmãos, a Bíblia é muito clara sobre isso. Ressurreição é um termo bíblico, que sobretudo Paulo gosta de usar como sinônimo de regeneração. Não foi isso que ele escreveu em Efésios 2? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Então você e eu estávamos mortos, a primeira ressurreição foi a sua conversão. Então note uma coisa, quem nasce apenas uma vez, morre duas, morte física e morte eterna. Quem nasce duas vezes, só morre uma, só morte física. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que fez parte da primeira ressurreição, ou seja, que foi regenerado, porque a segunda morte não tem poder sobre ele. Se você foi regenerado, você nunca vai ser condenado, você não vai morrer a segunda morte, que é o lago de fogo, que é a condenação eterna. Então é nessa perspectiva do todo da Escritura que nós precisamos entender esta passagem. Mas vamos agora aos versos 7 a 10, que é a derrota final de Satanás. Versículos 7 a 9 fala, irmãos, de uma grande batalha, que é a batalha de Gog e Magog, do Armagedon. A grande questão é a seguinte, irmãos, Armagedon, tem muita gente que fica pensando que o Armagedon vai ser lá em Israel, você sobe lá no monte, em Nazaré, você tem uma visão do Armagedon, e algumas pessoas pensam que o mundo inteiro vai reunir seus exércitos ali, para uma grande batalha de armas, de combate e tal. Não é isso, até porque quando você vai a Israel, você percebe que não vai caber todo mundo lá não vai caber, é muito pequeno, muito pequeno. Segundo, essa batalha final não vai ser com armas humanas, só vai ter uma arma que vai ser acionada lá, vai ser a espada que sai da boca de Cristo. Você começa a perceber que toda essa linguagem está falando exatamente de que o mundo vai ser extremamente hostil a Cristo e a sua igreja. Mas exatamente nesse pouco tempo de Satanás, na grande tribulação, no levantamento do anticristo, na apostasia, quando a fúria do diabo e do anticristo e de todos os seus agentes e toda da grande Babilônia, de toda a força hostil, a igreja de Deus estiver numa ação plena, é nesse momento que Jesus vem e mata o anticristo com o sopro da sua boca e tem uma vitória retumbante nessa batalha. Não é uma batalha de armas humanas. Então você vai perceber uma coisa interessante no livro de Apocalipse.
Se você ler capítulo 19, capítulo 20, 17, 18, 19 e 20, essa queda, derrota dos inimigos vem cadenciada, como foi o levantamento deles no capítulo 12 e 13 e 14. Primeiro cai a grande Babilônia, capítulos 17 e 18. Depois cai o anticristo e o falso profeta. Depois cai o dragão. Depois cai os ímpios, os selados da besta. Depois cai a morte. Então esses 5 inimigos vão caindo como que num efeito dominó. Mas quando você lê na Escritura, esses inimigos todos caem num único momento. O registro está segmentado, mas o fato acontece quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. É aí que os seus inimigos serão completamente derrotados, e ele vai colocar todos debaixo dos seus pés, e então ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Agora, irmãos, dito isto, vale destacar que essa vitória, ela é consumada no versículo 10, confiram comigo, porque é uma questão de um ponto culminante, apoteótico desta vitória. Você pode ler o verso 10 comigo? Vamos lá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quando você lê o livro de Apocalipse, desmistifica muita coisa. Quanta gente que acha, até hoje, que o diabo é o rei do inferno. A Bíblia nunca diz isso. Que o inferno vai ser o comandante do inferno, fustiga um, espeta outro, bota fogo no outro, atormenta outro. Que bobagem! Que bobagem! Satanás não é rei nem no inferno, ele não manda nem lá, ele vai ser lançado, ele vai ser atormentado, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, o diabo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios. Em outras palavras, nós precisamos ter uma visão mais ampla da glória e do poder do nosso Redentor. Quem manda no inferno é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Quem tem controle de todas as coisas é Jesus. Ah, como errou a escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo. Como errou. Como errou. Mostrando uma cena de Satanás pisando na cabeça de Jesus. Que equívoco. Que falta de conhecimento. O nosso Cristo é o Cristo vencedor e glorioso. Ele é o vencedor em todas as batalhas. Ele não sabe o que é derrota, ele não sabe o que é fracasso. Bendito seja Deus. Dito isto, amados, vamos olhar a cena do juízo final, versos 11 a 15. Primeiramente, chama a sua atenção para o fato de Cristo se assentar no trono como juiz. Você pode ler o verso 11 comigo? Vamos juntos? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco fala da santidade, da justiça do juiz e do julgamento. Diante dele, da glória dele, o próprio universo se encolhe. Numa linguagem bíblica, como um rolo vai se encolhendo. Você já imaginou que cena vai ser essa? Sabe o que a Bíblia diz nesse dia? Os céus se incendiarão e todas as obras da terra serão atingidas. Eu, quando olhei as cenas hoje em Notre Dame, ardendo em chamas, aqueles vitrais caríssimos, aquele monumento admirado por milhões e milhões de turistas todos os anos, todas as obras que os homens fizeram arder em chamas,
É um incêndio cósmico. E Deus não vai destruir a terra, Deus vai renová-la, e a terra está gemendo, aguardando a redenção, a glorificação dos filhos de Deus, para que ela fique livre desse cativeiro da corrupção que ela foi imposta. Você já imaginou como é que vai ser essa cena? A Bíblia chega a descrever em Apocalipse 6, 12 a 17, que os homens mais poderosos, os mais ricos, os mais sábios, os mais fortes, eles vão ficar com tanto medo, não é medo da morte não, eles vão querer a morte, eles vão ficar com medo de encarar o juízo, a ira do Cordeiro de Deus, que vai exercer juízo sobre o mundo. Quando ele vier na sua majestade e glória, ele vai se assentar no seu trono e ele vai julgar as nações. Esse juiz já está escalado. Está escrito em Atos 17, 31. Esse juiz é o nosso glorioso Salvador. É o nosso advogado hoje. O que vai acontecer? Em segundo lugar, os mortos ressuscitam para o julgamento. Olha versículos 12 a 14 comigo, você pode ler 12 a 14 comigo? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então vamos entender aqui, irmãos, essa cena. É quase tirar o fôlego, não? Você já pensou nisso? Cemitérios há milênios esquecidos. No dia que Jesus voltar, que a trombeta soar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Mortos grandes e pequenos, ricos e sábios, doutores e analfabetos, todos, crentes e descrentes, sairão dos túmulos. Aqueles que foram incendiados a 3.000 graus centígrados, como aconteceu nas Torres Gêmeas, que virou pó, vão ouvir sua voz. Aqueles que foram comidos por monstros marítimos, vão ouvir a sua voz. Aqueles que foram sepultados, vão ouvir a sua voz. Aqueles que foram cremados, vão ouvir a sua voz. Aqueles que desde Abel tingiram a terra com o seu sangue, naquele grande dia, vão ouvir a sua voz. E todos, em todo o universo, durante toda a história, ressurgirão dentre os mortos. E ele vai julgar todos, e um por um, segundo as suas obras. Já imaginou essa cena? De que maneira os mortos vão ser julgados? Olha comigo aí, veja bem que ele não está tratando aqui da ressurreição, do ponto de vista de usar a palavra ressurreição, mas é óbvio que se um morto vai aparecer lá grande pequeno, é porque o morto ressuscitou. Está implícito, é óbvio. E você compara isso com o texto que nós acabamos de ler agora há pouco, de Tessalonicenses. Quando ele diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com Ele nas nuvens. E tem muita gente que pega esse texto de forma equivocada. Está vendo aí? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas primeiro em relação a quem? Aos mortos ímpios? Não, não é o que o texto está dizendo. Ressuscitarão primeiro em relação aos vivos. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Vamos imaginar que Jesus chegasse agora. Nós estamos aqui nesse tempo, não estamos? Pois é. Quem tem alguém da sua família que já partiu no Senhor? Quem? Parente. Todo mundo, acho, né? Todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Se Jesus voltasse agora? Antes de você e eu sermos transformados, aqueles que morreram iam ressuscitar primeiro. Só depois os vivos vão ser transformados e arrebatados. Então morrer em Cristo não tem prejuízo nenhum. Primeiro que começa a desfrutar do céu antecipadamente, e segundo que na hora da ressurreição vai ter preferência. É igual vaga de idoso, ele tem preferência. Então notem vocês de que maneira vai ser esse julgamento. Você pode ler o 12 comigo de novo? Vi também
os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. Aí do outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora vamos parar um pouquinho aqui. O que vai constar nesses livros, que vai fazer parte do critério do julgamento? Os autos do processo. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Quem passa nesse pente fino? Você passa? Não, ninguém passa. Vão ser julgados segundo as nossas obras, o que você fez. Nunca ninguém viu. Você fechou a porta do quarto, mas Deus estava lá. O que você deixou de fazer? Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. O que você pensou e desejou no seu coração em secreto, nunca ninguém viu, nunca você não falou para ninguém, mas desejou no coração. E Deus tem competência para julgar foro íntimo. Sabe o que acontece com a abertura desses livros todos? Literalmente, por esses critérios, todos serão o quê? Condenados, porque pelas obras ninguém pode ser salvo. Para você ser salvo pelas obras, você tinha que ser 100% perfeito, e você sabe que você não é, nem eu sou. Por isso, diz o texto, que outro livro foi aberto. Qual outro livro foi aberto? O livro da vida do Cordeiro. Olha o verso 15 comigo, você pode ler o 15 comigo? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Esse livro da vida, o que é? Eu diria para você que é o rol de membros da igreja do céu. Toda igreja tem um rol de membros, não tem? Quando você é batizado, você faz sua pública profissão de fé, eles botam seu nome lá no hall de membro. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, sou membro da Igreja Batista, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, sou membro da Igreja Metodista, sou membro da comunidade e tal. Agora, o hall de membros do céu não bate com o hall de membros da terra. Tem gente que tem o nome no hall de membro da igreja aqui embaixo, mas o nome dele não está no livro da vida. Tem gente que não tem o nome dele no rol da igreja de baixo, e o nome dele está lá escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque a salvação vem por meio de Cristo. Quem salva é Jesus. Agora, o que está escrito no versículo 15? Se alguém não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse vai ser lançado. Vamos ler o versículo de novo. Se alguém foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse não foi lançado no lago do fogo. É claro que a cena revela, portanto, que nesse julgamento estão crentes e não crentes, salvos e perdidos, e pios e ímpios. Uns têm o nome no livro da vida, esses não foram lançados. Outros não têm o nome no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo. Então, o texto conclui, eu também concluo, que a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Você pode ler o 14 comigo? Vamos lá? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos entender isso, irmão. A morte é o estado, e o Hades é o lugar, o inferno é o lugar. Esses dois, estado e lugar, sempre andam conectados. A morte, diz a Bíblia, é o último inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde esses ímpios serão atormentados para sempre. A vitória de Cristo sobre seus inimigos será completa e final. Então preste bem atenção, que nós estamos fechando agora o círculo. Quem vai estar no lago de fogo? Primeiro, o anticristo. Segundo, falso profeta. Terceiro,
o diabo. Quarto, os ímpios, que não têm o nome no livro da vida. Quinto, a morte, o último inimigo a ser vencido. Quando termina essa cena do juízo, da vitória retumbante de Cristo e da sua igreja, João diz assim: vi novos céus e nova terra. E a cena da glória, a cena do tabernáculo de Deus habitando entre o seu povo, a cena da glorificação. Agora não tem mais choro, agora não tem mais lágrima, agora não tem mais luto, agora não tem mais dor. Agora nada contaminado entra na Nova Jerusalém. Agora a noiva entra para as bodas do Cordeiro, para celebrar uma festa que nunca mais vai acabar. Oh glorioso Evangelho, oh amado Cristo, que nos amou, se deu por nós, que ressuscitou, está à destra de Deus, que vai voltar, o Cristo vencedor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Vamos ficar em pé e vamos exaltar o nosso glorioso Redentor, cantando ao Senhor. E enquanto nós cantamos, você pode trazer a sua oferta ao Senhor e dedicar a Ele aquilo que você trouxe para o louvor da sua glória e para a expansão do seu reino. Vamos cantar, enquanto isso você oferta. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Senhor Jesus, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Nós vamos orar e receber a bênção, e depois você vai se assentar
para o Poslúdio. Eu vou tirar o microfone e vou à porta para abraçar todos vocês. Eu espero que ninguém saia, a não ser que haja uma necessidade urgente. Esse é um momento tão importante, irmãos, da gente, depois de uma mensagem, na igreja, a gente parar, sentar, ouvir o Poslúdio e sair com toda a reverência. Nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. O nosso pastor, reverendo Arival, não está conosco porque está viajando. Ele está retornando hoje dos Estados Unidos, onde esteve pregando a palavra de Deus em várias igrejas lá. Então, eu espero que Deus o abençoe no seu retorno. E segunda que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. E eu gostaria de estar expondo para vocês, segunda que vem, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, venha, ore por esse culto, traga seus convidados e participe com a gente, segunda que vem, 20 horas. Senhor Deus, leva em paz o teu povo para casa, guarda-o em segurança a cada um, e permita que seja uma semana de muitas bênçãos na tua presença, e que tu renoves a esperança, a alegria no coração do teu povo, a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o teu nome. Por mais duras que sejam as provas, por mais acesa que seja a fornalha da perseguição, o nosso nome está escrito no livro da vida e temos uma garantia eterna. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Povo amado de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Assentem-se.